O ônibus tinha acabado de deixar Davi em Cruz de Rebouças, em Caraçu. O rapaz seguia agora a pé sozinho pela estrada da mata que dava para sua casa. Naquela quarta-feira de cinza, ele tinha saído bem cedinho para Olinda. Era a despedida do carnaval, com o bloco do Bacalhau do Batata. Apesar de morar um tanto próximo, nunca tinha ido para o carnaval de lá, um dos mais famosos do país. Na verdade, aquela era a primeira quarta-feira de cinzas que ele saía para o carnaval. Mas seu sorriso naquela noite não era pela festa, mas sim por uma moça que tinha conhecido de lá. Podia dizer que estava praticamente apaixonado por ela. Tirou do bolso, mais uma vez, o papel com o telefone dela anotado. Leu o número e sorriu. Parecia que aquele ano seria um ano de sorte no amor para ele. Assim pensava Davi. Só uma coisa o deixava triste. Tinha desobedecido a sua avó Chiquinha, na manhã daquele dia. Ela tinha lhe alertado sobre os perigos da quarta-feira de cinza. Ela falou que não era bom sair para carnaval em começo de quaresma. Essa história ele já vinha ouvindo desde pequeno. Vó Chiquinha foi quem tinha cuidado dele desde que a filha o teve ainda na adolescência e o abandonou para viver a vida. A velha cuidou dele com muito cuidado para que não se perdesse na vida como a filha. Mas depois que ele fez 18 anos, as coisas mudaram. Agora, Davi dizia que já era adulto. Hoje começa a quaresma, meu filho. É dia de ter cuidado. Tudo quanto é coisa ruim anda pelo mundo nesses dias. É bom ter cuidado e manter o resguardo da quaresma, disse a velha. Vó, toda a minha vida eu respeitei a quaresma. E toda a minha vida eu vi meus amigos sair na quarta-feira de cinza para brincar o carnaval. E nunca que aconteceu nada com eles. Porque vai acontecer justamente comigo, falou ele à avó. Pelo menos volte antes de anoitecer, meu filho, falou ela antes do neto sair para o bloco de carnaval naquela quarta-feira de cinza. Porém, Davi acabou esquecendo da hora e, como conheceu a moça de Olinda, perdeu a noção do tempo. Quando veio ver o relógio, já era mais de 8 horas. E quando chegou naquela noite em Cruz de Rebouça, era 9h30. E ainda tinha que andar mais de meia hora para chegar em casa. E então ele seguia naquela noite pela estrada, cercado pela mata. De repente, ouviu distante um uivo de cachorro. Era o uivo mais horrível que ele já tinha ouvido. Se arrepiou todinho e se lembrou que era quaresma. Então apressou os passos. Faltava uma boa caminhada ainda para chegar em casa. Pelos sítios que passava, via as casas já fechadas ao longe. O povo dali era muito religioso e com certeza já estavam todos dormindo. Apenas ele andava pela estrada de barro. Nessa hora, sentiu um cheiro forte de enxofre que o vento trazia. Se arrepiou novamente. Sempre tinha ouvido falar sua avó de que quem catinga enxofre tem parte com o cão. Então, lá na frente, viu surgir um enorme cachorro negro de olhos vermelhos. Davi parou e pensou que podia ser algum cachorro de alguém do sítio. Mas sua mente já lhe alertava de quem aquele poderia ser. Davi fez menção de pegar uma pedra e jogar na direção do enorme cão. Mas a criatura não se moveu, apenas continuava a olhar para ele com aqueles olhos vermelhos. O rapaz lembrou dos avisos de sua avó sobre voltar cedo. Até mesmo os cães comuns davam de endoidar nessa época de quaresma. E o vento batia naquele enorme cão e lhe trazia a catinga de enxofre. Aquele não podia ser outro senão o cão negro da quaresma. Sempre que é quaresma, ele é um dos primeiros a aparecer nessa época. O ser estava parado no meio da estrada, bem de longe, a observar Davi, justamente por onde ele devia passar.
O rapaz sabia que ele tinha preferência por crianças, principalmente aquelas não batizadas, as quais devorava. Mas sua avó já tinha lhe contado muitas histórias que falavam de ataques dele e até mesmo casos de mortes com adultos. Ele não matava, mas podia despedaçar uma pessoa. Aquela era uma criatura saída das profundas do inferno. Então, do meio da estrada, o cão da Quaresma ergueu a cabeça e soltou um uivo de gelar a alma de um vivente. Ouvindo aquilo, de repente, Davi correu para dentro da mata. Correu como um doido, sem nem saber para onde ia. O coração acelerado pulava no peito. Imaginava que aquele ser demoníaco estava atrás dele e cada vez mais entrava na escuridão da mata, até que de repente algo o impediu de seguir adiante. Sentiu então uma dor em várias partes do corpo. Tinha se chocado contra uma cerca de arame farpado de algum dos sítios. Foi quando subiu aquele cheiro de enxofre que voltou muito mais forte do que antes. Era o cão da Quaresma que estava bem perto dele e caminhou rapidamente com o que lhe restava de forças. Um novo uivo então se ouviu bem perto dele. Enquanto andava depressa, ele se arrependia de ter voltado tarde. Logo, pegou a estrada de novo. Faltava apenas um pedaço do caminho e chegaria em casa. Mas começou a sentir as pernas doerem muito. Tinha feito muito esforço naquele dia, subindo e descendo as ladeiras de Olinda. E não aguentou correr mais um minuto. Então levou um estouro no chão. Com sua queda, a poeira subiu e junto o rapaz viu se aproximar o maldito cão negro. Era tão assustador como sua avó contava nas histórias. Ali à sua frente, o cão negro da Quaresma soltou mais um de seus uivos. O cheiro do enxofre era tão forte que sentia na boca aquele gosto podre. A criatura abriu a boca e lhe mostrou todos os dentes afiados. Não tinha como ele escapar. Davi mal tinha forças para dar um passo. Que dirá fugir daquela criatura? As pernas doíam muito e a besta satânica se aproximava cada vez mais, pronta para lhe rasgar o meio. Davi fechou os olhos e esperou o ataque daquele ser diabólico. Mas quando abriu de novo os olhos, viu a criatura se afastando. O ser olhava para algo que vinha atrás dele. Davi não entendia o que estava acontecendo, até que ouviu a voz de sua avó. "Levanta, meu filho", disse ela. venha logo, antes que essa criatura volte para cá." E assim ela conduziu Davi até em casa. Depois de tomar um banho e lavar as feridas, Davi perguntou à avó o que ela tinha feito para afastar o cão negro da Quaresma. Então ela lhe disse que quando viu os uivos da criatura já ficou em alerta. E quando olhou pela janela, lá de longe, viu o neto caído no chão. Pegou um crucifixo e partiu na direção de Davi, rezando o Pai Nosso sem parar. Ao ver a velha senhora se aproximando com aquele objeto sagrado e pronunciando suas preces, o cão negro da Quaresma bateu em retirada. "Tá vendo, meu filho? Eu não disse pra você que era pra chegar cedo? Se eu não tivesse aparecido a tempo, o cão negro da Quaresma tinha feito você em pedaços", disse vó Chiquinha. Aquela noite, Davi não conseguiu dormir mais. Até da moça de Olinda, que ele tinha conhecido, nem se lembrava. De tão grande tinha sido o susto do seu encontro com o cão da Quaresma. E de longe, vez ou outra, o vento trazia aquele uivo assustador do cão da Quaresma. Com certeza, ele estava procurando alguma vítima por ali. No dia seguinte, correu notícia do povo falando de ter visto um enorme cão negro andando por ali. Que os pais de crianças trancassem bem seus filhos em casa à noite e fechassem bem as portas e as janelas, pois a Quaresma estava só começando. Foi no tempo de Quaresma que essa história se deu.
ali, em Cabaceiras, na Paraíba. Lá morava uma pequena família, um casal e seu único filho. João tinha comprado aquelas terras do próprio sogro há 8 anos. Ali se casou com Denise e tiveram um filho. Moravam distante de tudo, tanto que viviam do que mesmo produziam ali na terra. O nome do único filho era Joaquim. Ele tinha por volta de 7 para 8 anos. O menino era um bom trabalhador, ajudava o pai no roçado todos os dias e na criação. Joaquim não sabia ler nem escrever, pois como morava muito longe de tudo, nem mesmo igreja ou escola tinha por ali. E foi por isso que o pequeno Joaquim não tinha sido batizado. Dona Maria, a avó do menino, sempre cobrava o batismo do neto, que já vinha sendo adiado por muitos anos. Os pais não ligavam muito para essas coisas. Achavam que tudo era apenas costume de gente velha. Mas eles estavam prestes a mudar de ideia justamente naquela quaresma. Uma vez por mês, João e a mulher iam para a cidade vizinha levar uma remessa de carne de bode para um comprador. O casal só voltava no dia seguinte. A viagem era longa e era feita em carro de boi. Joaquim sempre ia com os pais, mas algumas vezes era necessário que o menino ficasse em casa para cuidar do roçado ou da criação. O menino, Joaquim, era esperto e sabia se cuidar sozinho. Por isso que os pais nem se preocupavam em deixar ele sozinho em casa e sempre que era necessário seguiam viagem sem ele. Só tinham se esquecido que naquele mês imperava a quaresma. Nesse tempo, é comum que as pessoas vejam coisas assustadoras, fantasmas, espíritos, lobisomem e até os cães da quaresma. São cães vindos do inferno, geralmente vistos com a cor negra, e surgem do nada. Os avistamentos dos cães da quaresma são sinônimo de que coisas ruins estão para acontecer. Existe um tipo dessas criaturas demoníacas que tem causado bastante terror ultimamente. Esse cão da quaresma é bem maior do que os cães negros, geralmente avistados pelas pessoas. É esse tipo que apareceu naquela sexta-feira em que Joaquim estava sozinho em casa. O menino tinha acabado de tomar seu café e foi para o terreiro levar um pouco de vento naquela noite. Não tinha medo de ficar ali só. A bem dizer, gostava muito. Sentia-se bem e o pai sempre lhe elogiava por estar se tornando um homem de respeito. A noite estava quente e de pouco vento. Se fosse mais atento, o menino teria percebido que um ser se esgueirava escondido na mata. Atraído pelo cheiro de criança pagã, ali estava um cão da quaresma. A criatura demoníaca, de longe, observava cada movimento que Joaquim fazia. Sua boca chegava a babar, só imaginar, devorando a carne pagã do pobre menino. Joaquim sentiu no vento um cheiro podre. Parecia de carniça, mas não era. De repente, teve a impressão de ver algo se mexendo na mata. E pareceu ser um cachorro grande. Decidiu ir até lá, na boca da mata, para ver melhor o que era aquilo. Adorava cachorro, o seu tinha morrido há quase 6 meses. Chegou perto do local assobiando, chamando pelo animal. Então percebeu que naquele lugar o mau cheiro que vinha sentindo estava mais forte. De repente sentiu um calafrio. Seu coração acelera na caixa dos peitos. Sentiu um perigo do que poderia estar ali. Ficou atento a qualquer barulho que viesse da mata. Algo lhe dizia que estava na presença de alguma coisa perigosa. Eu não vou ficar aqui não, pensou o menino. Lentamente, Joaquim andou para trás. Após uma certa distância da mata, voltou em passos rápidos para perto de sua casa. Quando lá chegou, estava mais aliviado, pois ao olhar na direção da mata, não viu nada. E em frente ao local, ele então ficou em dúvida.
não lembrava de ter deixado a porta escancarada daquele jeito. Sempre era seu costume fechar ela, para impedir a entrada de pequenos animais que vinham da mata, ou mesmo do seu cachorro, quando ainda em tempo que era vivo. Sua mãe odiava ver o cão dentro de casa, principalmente na cozinha. Por isso, ele tinha esse costume de fechar a porta. Mesmo assim, ele não se importou. Deu mais uma olhada para a mata e então entrou. Aquela hora devia ser bem mais de umas 8 da noite. O sono começou a pesar na cabeça de Joaquim. Ali, eles dormiam cedo. Mas quando ele fechou a porta, sentiu aquele mau cheiro forte dentro da casa. Olhou para o chão e conferiu os pés para ver se não tinha pisado em algo, mas aquele cheiro não era dele. A casa estava empesteada com um fedor de enxofre. O menino não conseguia saber o que estava acontecendo ali. De repente, ele se assustou. Bem diante dele estava uma criatura diabólica de olhos de fogo. Era o cão da Quaresma. Joaquim não sabia o que fazer. Imaginava que aquele ser fosse um lobisomem, como nas histórias que sua avó lhe contava. Não tinha nada que Joaquim pudesse fazer diante daquela criatura. Sentia agora, de forma insuportável, o mau cheiro que vinha daquele ser. Não sabia o menino que o cheiro de enxofre é sinal de que algo infernal está por perto. Não há como escapar de mim, seu pagão miserável. Hoje devorarei tua carne, falou a criatura. Eu sei que você está sozinho, seu pagão. Ninguém pode te salvar hoje, disse o cão da Quaresma. Foi nessa hora que ele se lembrou daquela palavra que a criatura havia falado. Pagão. Era essa palavra que sua avó se referia a ele, por nunca ter sido batizado. Também lembrou que no caso de morrer sem ser batizado, iria descer direto para o inferno. Tudo isso só fez o medo do menino aumentar ainda mais. Foi quando decidiu correr para o quarto dos pais. O cão da Quaresma não ficou surpreso. Pode correr, pagão, mas não escapará de ser devorado por mim essa noite, disse a criatura, e assim passou a seguir na direção em que Joaquim tinha ido. Seguia lentamente, com a certeza de que sabe o que está fazendo. Assim que entrou no quarto, olhou em todas as direções, mas não viu o menino. Então percebeu a janela aberta. Ao olhar lá fora, pôde ver a pobre criança correndo, entrando na mata. Deu um salto pela janela e já corria na direção em que o menino tinha ido. Joaquim corria o que mais podia. Eu devia ter ido com a mamãe e com o papai, pensava ele. O suor escorria em seu rosto naquela noite fria. Então percebeu que não podia mais correr. Começou a sentir uma dor enorme nas pernas. Tinha alcançado o seu limite. E mal olhou para trás, e lá já estava o cão demoníaco à sua espera. Então Joaquim ergueu um crucifixo de prata que tinha pego no quarto. Aquele objeto era de sua mãe. O cão da Quaresma então parou, como se estivesse diante de algo que lhe amedrontasse muito. A criatura arregalou seus olhos satânicos. O seu dia não é hoje não, mas em breve eu volto para te pegar, disse a entidade. E então correu, sumindo na noite. O cão da Quaresma temia a cruz, principalmente aquela de prata. O menino ficou ali a madrugada quase toda, segurando aquele objeto religioso. Perto do amanhecer, o menino se levantou e regressou para casa. Ele ainda estava aterrorizado e esperou a tarde inteira por seus pais, que geralmente chegavam naquele horário. E assim que eles chegaram, contou o acontecido. A mãe do menino decidiu que naquele mesmo dia iriam procurar o padre da cidade. O batismo do menino, então, foi logo realizado, temendo que aquela criatura retornasse. E foi assim que Joaquim conseguiu escapar do cão da Quaresma, de posse de um enorme crucifixo de prata. As coisas não iam nada bem para Fernanda, ali no sítio Tamboril, no Maranhão. Alguns meses atrás,
ela e o marido Carlos tiveram muitas brigas. Ciumento, o homem imaginou que o filho que a mulher esperava não era dele. E depois de muitas brigas e ameaças, ele sumiu de casa um mês antes que a criança nascesse. Tinha-lhe abandonado grávida e com uma filha de 8 anos. Foi embora sem nem avisar. Mãe e filha agora se viam sozinhas e isoladas naquele sítio. Com seu orgulho, Fernanda não quis pedir ajuda aos pais que moravam na cidade vizinha. Tanto que acabou fazendo seu parto praticamente sozinha. De ajuda, teve apenas a filha Joana, que mesmo aterrorizada, fazia tudo o que a mãe lhe mandava. O parto não tinha sido nada fácil, e Fernanda tinha perdido bastante sangue. Assim, nasceu um menino que Fernanda deu o nome de Raimundo. Todo o resguardo foi cumprido por ela, mas Fernanda permanecia muito fraca. 4 meses depois do parto, não conseguia ficar muito tempo em pé. Sentia pernas fracas e tonta, e algumas vezes chegava a desmaiar. Quem lhe socorria era Joana, e que sempre estava ali a ponto para lhe ajudar. Quando Raimundo fez 5 meses, entrava a quaresma, e Fernanda, cada vez mais, se mostrava fraca. Naquela noite, o pequeno Raimundo tinha dormido cedo. Ainda nem era 8 horas, e Fernanda e a filha se preparavam para se deitar também. Joana, eu vou terminar de lavar as louças e volto para me deitar. Vá logo, começando o Pai Nosso, disse Fernanda saindo, pois a pia ficava no lado de fora da casa. A noite estava fria. Naquela hora, apenas um vento algourento soprava pelo lugar. Fernanda sentiu um arrepio e percorrer todo o corpo. Teve uma sensação de que algo ruim estava para acontecer. E enquanto lavava os pratos, parecia sentir que alguém lhe observava de dentro da mata. A mulher olhou para a porta e decidiu ir ver se tudo estava bem dentro de casa, com a filha e com o bebê. Entrou em casa e viu que os 2 filhos dormiam tranquilamente. Viu a cama e sentiu o sono bater mais forte. Até pensou em deixar tudo na pia, mas sabia que aquilo podia atrair os bichos do mato. Mas ao passar pela porta, ela sentiu como se algo lhe dissesse para fechar. Pegou uma das chaves e fechou a porta. Estava ali, lavando os pratos, quando sentiu um fedor que logo reconheceu como enxofre. Levou um susto. De trás dela vinha aquele rosnado. E ao se virar, viu aquela criatura terrível. O cheiro de enxofre infestava todo o ar. E aquela caatinga vinha daquele cão demoníaco. A criatura parecia ter um sorriso diabólico em seu rosto. A mulher ficou paralisada. Fernanda já tinha ouvido falar nos cães da quaresma, mas aquele era totalmente diferente daqueles causos que tinha ouvido. O ser tinha os olhos voltados para o interior da casa. Na hora, pensou em seus filhos dentro de casa. Ela conhecia aquelas histórias de lobisomens e criaturas que surgiam em época de quaresma em busca de bebês não batizados. Que era criança pagã, disse aquele ser. Não tem criança aqui não, falou Fernanda mentindo. Eu deixo você viver, se me der o pagãozinho. Você é jovem e ainda pode ter muitos filhos, disse o cão. Não, meu filho não, disse ela, notando que seu pressentimento estava certo em trancar a porta. Vocês viventes são apegados a qualquer coisa que se mexe, não é? Esse bebê nem o saber ainda possui, disse o cão da quaresma.
A criatura estava quase entorpecida pelo cheiro do recém-nascido que vinha da mulher. O cão da Quaresma então se aproximou de Fernanda bem devagar. Foi quando a mulher começou a correr desesperadamente em direção à mata, mas nem meio chegou a entrar na mata e sentiu uma forte dor de cabeça. E foi quando tudo escureceu. Dentro da casa, Joana tinha se acordado com um barulho. Joana se acordou com aquele barulho no telhado. Alguma coisa tentava tirar as telhas. "Mamãe?", perguntou a menina, estranhando aquele barulho na escuridão. Mas na cama ao lado, sua mãe não estava. Apenas seu irmãozinho dormia. "Mamãe?", perguntou ela de novo. A menina olhou o relógio e eram mais de 10 horas da noite. Mas onde estava sua mãe? O barulho então parou. Tinha algo assustador no ar daquela noite e Joana conseguia sentir aquilo. Começou a sentir medo, foi até a porta e viu que ela estava trancada e que sua mãe tinha levado uma das cópias da chave. Alguém batia na porta. "Mamãe, é a senhora?", perguntou a menina. "Criança, sua mãe está desmaiada aqui fora. Abra a porta", disse a voz do outro lado. Ao ouvir aquilo, a menina ficou aperreada. Sabia que a mãe, de vez em quando, ficava tonta e desmaiava. Rapidamente, se apressou em abrir a porta. Mas de repente, parou. Quem era aquele homem que falava com ela do outro lado? "Quem é o senhor?", perguntou Joana. Mas ninguém respondeu. A menina não sabia o que fazer. Estava em pânico. Pensava na mãe e o que poderia ter acontecido com ela. Pegou a outra cópia da chave que ficava ali pendurada e quando ia abrir, ouviu um som de ronco. Em seguida, veio aquela pancada na porta. "Abre essa porta, sua maldita", disse a mesma voz que falava, só que dessa vez com muita raiva. A menina recuou, correu até onde estava o irmão e baixinho começou a chorar. Quando Fernanda acordou, já era de manhã e logo o sol forte incomodava os olhos. Lembrou-se do cão da Quaresma. Olhou de um lado em outro em busca daquele cão demoníaco. Mas o dia estava tão claro e o sol brilhava tão intenso que fazia a noite anterior parecer apenas um pesadelo. Muito fraca e criando forças, caminhou até a porta. "Mamãe?", disse a voz de Joana dentro da casa ao ouvir aquele som da chave na porta. "Oi, filha", respondeu Fernanda com uma voz fraca. A menina abraçou a mãe e foi logo lhe contando sobre a noite macabra que tinha passado. Fernanda tinha desmaiado e ficou desacordada por horas, tanto que já era quase 3 da tarde e as crianças tinham ficado ali dentro da casa trancadas. Por sorte, Joana tinha feito uma mamadeira de Raimundo, senão o menino teria passado horas e horas sem comer. A mãe contou sobre seu encontro com o cão da Quaresma. Mesmo fraca, Fernanda fez uma comida para ela, para a filha e fez a mamadeira de Raimundo. Mas a todo momento ela pensava em seu encontro com a criatura. Sabia que devia batizar o filho o mais rápido possível, pois o cão da Quaresma, com certeza, voltaria naquela noite. Ela tinha visto o resultado que o cão da Quaresma tinha feito em cima do telhado. Tinha arrancado várias telhas. Sabia que não podiam passar aquela noite ali. Fernanda arrumou as coisas do bebê e logo saíram. À tarde já ia embora, enquanto Fernanda seguia com o filho nos braços e Joana a seguindo. O problema era que Fernanda não conseguia andar rápido. De repente, a menina viu um vulto negro com uma fumaça surgindo atrás delas. "Olha, mãe!", gritou Joana, apontando para aquela entidade. No desespero, Fernanda começou a correr com o filho nos braços, mas logo parou.
Joana, Joana, pegue o Raimundo, disse a mulher, demonstrando estar passando mal. A menina, rapidamente, pegou o irmão nos braços e viu a mãe desabar no chão. Mamãe, gritou ela. Vá, leve Raimundo até a igreja. É só seguir pela estrada, disse Fernanda, quase sussurrando. A menina estava muito assustada. Eu não sei ir sozinha, mãe, disse ela. É só não entrar na mata. Vá sempre em frente que logo vai ver a igreja. Estamos perto, ordenou a mãe, ainda no chão. Mas foi quando a menina viu à sua frente aquele cão demoníaco. Não tinha para onde correr. Em seus braços, Raimundo dormia calmamente. Nessa hora, o cão da Quaresma saltou sobre a menina, com a boca aberta na direção do bebê. Joana fechou os olhos, mas apenas sentiu um vento passar por ela. O cão da Quaresma ainda não tinha se materializado totalmente. Apenas seu espectro estava ali. Corre, Joana, disse Fernanda. Foi então que a menina apressou o passo. Andava depressa pela estrada, com medo de derrubar seu irmão no chão. Sentia apenas como algo gelado passando a todo momento por dentro dela. Era o cão da Quaresma que saltava sobre ela a todo momento tentando lhe atingir. Você não vai conseguir, maldita. Eu vou devorar a carne desse pagão, dizia o cão da Quaresma. Mesmo aterrorizada, Joana não parava um só momento. Temia que o que a besta falava acontecesse. Os últimos raios de sol desapareciam no céu. E já algumas estrelas podiam ser vistas. Foi quando Joana viu a igreja. Estava aberta, olhou para trás e viu na boca da mata o cão da Quaresma vindo em sua direção, já em sua forma corpórea. A criatura tinha reduzido a velocidade. Sabia que tinha perdido sua presa. Joana entrou na igreja gritando e contou a todos o que tinha acontecido. Logo, alguns fiéis saíram em socorro de sua mãe. O padre, aterrorizado com a história, pegou a criança nos braços e, acompanhado de outros fiéis, tratou de organizar o batismo de Raimundo. Fernanda foi encontrada por um grupo de fiéis e levada para casa, onde recebeu os cuidados. Ela se recuperou bem e voltou às tarefas de casa, sendo ajudada pela filha Joana, no cuidado do pequeno Raimundo. Elas nunca mais tiveram notícias do cão da Quaresma de novo. Dona Penha estava sentada em sua velha cadeira de balanço. Aquele era um dia tranquilo para ela. Eram 40 anos como parteira ali em Crateús, no Ceará. A noite já vinha chegando ali no sítio e trazendo um vento forte e frio. A velha finalmente decidiu se levantar para pegar seu cachimbo, pois quando a noite era fria, adorava ficar ali na frente de casa fumando. Porém, a mulher teve um susto. Ali à sua frente estava aquela criatura odiosa. Rezadeira, vez ou outra, Dona Penha era procurada por aqueles tipos de mal-assombro. Aquilo já era comum para ela, mas aquela era a primeira vez que ela via o tenebroso cão da Quaresma. Uma entidade diabólica vinda das profundas do inferno na forma de um cachorro, que costuma aparecer nas noites de Quaresma. O que é que tu quer, cão do inferno? Aqui não tem nada para você não, só tem uma velha que não lhe agrada, disse ela ao cão, sabendo de sua preferência por gente jovem, principalmente por bebês. Eu quero carne nova e pagã, sangue limpo, me diga onde posso encontrar, disse aquele cão macabro. Tem nada para você nessas bandas não, vá para outro canto. Aqui não nasceu menino nenhum esses dias. Por favor, vá-se embora, disse a velha, tentando demonstrar coragem, mas com muito medo por dentro. O cão levantou o focinho, farejando o ar. Sua velha maldita, você está mentindo. Eu sinto o cheiro de sangue de parto ainda em você, falou o animal mal assombrado. Dona Penha
Sabia que tinha feito um parto e nem mesmo 10 dias tinha completado. Mas não podia revelar isso para aquele cão da Quaresma. Sabedor disso, aquela criatura mal-assombrada correria ao encontro da criança não batizada. Eu não sei de nenhuma criança não, que tenha nascido por essas bandas. O último parto que fiz já faz mais de 2 meses, falou a mulher. Mas de repente, o cão saltou sobre a velha, derrubando ela no chão. Eu posso não comer sua carne velha, mas posso despedaçar você em minutos, disse o cão. Dona Penha sentiu o bafo de enxofre recém-saído das profundas do inferno. Não tinha outra saída. Tinha que revelar a verdade para aquele cão da Quaresma. Vá lá perto da vargem, a 2 léguas daqui, no sítio Boa Esperança. Faz menos de 10 dias que fiz um parto de um menino. Mas acredito que os pais já tenham batizado a criança. Eu vi o padre Manuel indo para aquelas bandas uns 3 dias atrás, disse a velha, se tremendo todinha. O cão da Quaresma deu um salto, já ganhando a estradinha de terra e entrando na mata. Dona Penha se levantou, sentindo muitas dores pela queda. Tinha mentido sobre ter visto o padre, mas nada podia fazer. As terras onde tinha realizado o parto ficavam muito distantes, e ela, como uma velha, jamais chegaria lá a tempo de salvar a criança. Ainda mais sendo noite. Só restava a ela torcer para que a criança realmente tivesse sido batizada. Cibele tinha acabado de lavar os pratos e se preparava para entrar. Estava de resguardo, mas como boa nordestina, não gostava de ficar parada. Mesmo Raimundo dizendo que cuidaria dos pratos assim que chegasse. E foi assim que decidiu lavar os pratos. Sentia-se feliz, pois finalmente tinha conseguido segurar um filho no ventre e vê-lo nascer. Cícero nasceu bem e cheio de saúde. A mulher foi dentro da casa pôr os pratos e viu que Cícero dormia tranquilamente. Voltou até o terreiro, deixando a porta aberta para pegar as fraldinhas e panos do bebê que tinha estendido. O varal estava repleto de pano. Ventava muito e isso tinha feito enxugar rapidamente aqueles panos. Mas antes que pegasse algum dos paninhos, teve a impressão de ver algo se mexendo nos matos lá na frente. Parou e ficou olhando na direção. Parecia que tinha um animal atrás dos matos. Ela imaginou ser um cachorro, mas era grande demais. Gritou ela para espantar o animal, mas a criatura nem sequer se moveu. Estava decidida a ir até lá. Foi quando viu Cícero começando a chorar. Voltou rapidamente, pegou os paninhos e entrou em casa. Atrás daqueles matos tinha mesmo um cão, mas não era um cão comum. Era, na verdade, o cão da Quaresma, que escondido sentia o cheiro do bebê no ar. Ficou ali apenas observando e torcendo para que a mulher viesse em sua direção. Então ele iria arrodear e entrar na casa e pegar o bebê. Porém, o seu plano tinha falhado. Esperaria pelo momento certo de entrar e pegar a criança. Aquela era a primeira sexta-feira da Quaresma e Raimundo voltou mais cedo para casa do serviço. Trabalhava numa usina de açúcar ali mesmo perto. Estava doidinho para ver o filho. Tomou banho e matou a saudade do menino. Mas depois de um certo tempo, a criança começou a chorar. Chorava muito mesmo. Não queria peito e nem nada. Cibele custou a fazer o menino pegar no sono. E era bem umas 10 horas da noite, quando ele finalmente não conseguiu mais resistir ao sono. Vixe Maria, esse menino achou de fazer serão hoje? Disse Cibele. Ele foi choroso mesmo hoje, não foi? Parece que estava adivinhando chuva, falou Raimundo. Foi mesmo. Ele nunca fica assim? Falou a mulher.
Agora vamos se deitar, que amanhã é dia de serviço, disse Raimundo. Tomaram café e se prepararam para dormir. A família estava acostumada a dormir cedo, como é comum na roça. Foi nessa hora que o casal ouviu o som da porta sendo forçada de leve. Aquela porta nunca era trancada, ou seja, ela nunca ficava fechada no trinco. Como era velha e tinha inchado, bastava apenas encostar e já estava fechada. Por isso, Raimundo achou que aquele som era coisa do vento. É noite de vento forte, mulher. Vamos pra cama que minha carcaça já tá reclamando, disse o homem. Lá fora, o maldito cão da Quaresma estava impaciente. Quando não viu mais som nenhum na casa, ele forçou novamente a porta. A porta rangeu, mas abriu. Lentamente, a criatura diabólica andava pela casa. Logo, chegou no quarto do casal e viu o bebê dormindo na caminha. Sentiu o cheiro da criança, sorria e babava imaginando o gosto dela em sua boca. Mas de repente, o bebê começou a chorar de novo. A criatura parou na escuridão da casa. Ouviu a voz do casal resmungando e logo viu quando Cibele pegou o menino nos braços. Foi então que Cícero parou de chorar. A criatura mal-assombrada não suportava mais esperar. Me dê essa criança agora, disse o cão da Quaresma, sussurrando, sedento de fome, para devorar a criança. Cibele então se assustou de frente daquele cão demoníaco. A mulher segurou firme o filho nas mãos e deu um passo para trás. Tinha perdido a voz. Me dê esse pedaço de carne, sua porca, sussurrou o mal-assombro, avançando na direção da mulher. Ela viu que a criatura babava e mostrava aqueles terríveis dentes. Apertou mais ainda o filho e o cão se preparou para pular e abocanhar a criança e correr. Um tiro silenciou e fez parar qualquer movimento da criatura. Era Raimundo que tinha disparado. E logo, outro disparo pipocou bem perto do cerco, que logo correu para a porta aberta e sumiu na noite. Raimundo tinha acordado e viu aquele cão infernal. Silenciosamente, pegou a arma debaixo da cama e disparou no ser. Depois do susto, o casal ainda demorou a dormir e passaram longas horas conversando sobre aquele assunto. O cão nunca mais apareceu pelas bandas, mas depois daquele dia, os dois passaram a trancar bem a porta todas as noites. Também trataram de batizar o menino. E quando chegava a Quaresma, todo esse cuidado era dobrado.